Muito legal, gente. Adorei. Ah, que bom. Oi, acho que Bom, agora tá pronto. é, Ô, eu- Glau! Eu cheguei atrasada. Ah, Eu que cheguei atrasada. bom. Mas chegou, é bom que chegou. Agora, mas vendo o filme, eu me lembrei de vocês na ECA. Vi as carinhas. É, Faz muito tempo, né? Aham. Faz 20 anos. Eu lembrava desse filme, mas eu não lembrava que era fazia tanto tempo assim, né? o filme ele foi filmado há mais de 30 anos atrás, né? É, mas Então, para mim é como se fosse. Sabe como é que é? A gente acha que o tempo não passou? Mais ou parece que menos isso. É. foi quando a época lá que o Brasil foi campeão mundial, um pouco antes, né? Uhum. Uhum, Tinha aquele momento que o Brasil não ganhava um título há 24 anos e tinha toda essa questão, tem que jogar feio para ganhar. uhum. E engraçado é que agora, de novo nessa Copa, faz 24 anos que o Brasil. É 24 anos? Não, acho que não. Não, é mais. Mas, 90, né? não, 2002, exatamente, 24 anos. Faz exatamente 24 anos que o O Brasil ganhou. Brasil tá, É. é. Só que agora nem tem mais essa discussão, tem que jogar feio para ganhar, porque o Brasil já joga feio. Já joga feio, né? Não precisa. Desde agora inverteu. Agora acho que tem que jogar bonito para ganhar, senão não vai ganhar. Não, precisa jogar Precisa jogar. Talvez, estratégia. né? É. E Sabe tem uma uma. coisa que eu gosto às deixa eu. vezes? Ô, Se Glau, tiver. eh, Só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma introdução aqui, que a gente já entrou na conversa, só para depois ficar registrado aqui, né? Então, primeiro, antes da gente iniciar o papo aqui, queria agradecer ao Rubens e ao Thales por terem aceitado participar do Cineclube. Nessa primeira participação, que a gente espera que seja a primeira, né, com o primeiro filme de vocês, né? Vocês têm três filmes juntos, três longas, né, documentais, esse Esperando Telê, Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa e Democracia e Amor. E Isso. esse filme de hoje, Esperando Telê, a gente viu aí, foi gravado, né, em 93, 94, e depois acho que vocês editaram mais pra frente. Então, depois queria que vocês contassem como foi a questão da edição, quando foi lançado, e também como que surgiu essa ideia de fazer um filme do Telê ou do futebol a partir do Telê, né? Pelo que a gente viu, o maior desafio foi conseguir a entrevista do Telê e ficou muito legal como essa concepção, né, de mostrar a tentativa de vocês mesclada com as imagens de arquivo das entrevistas, com todos aqueles personagens, né, interessantes. Então, e o título que é ótimo, né? Maravilhoso. E, então, queria pedir para vocês começarem contando essa história aí do filme, e tal, e depois o pessoal começa a fazer as Ah, perguntas, então. Mas olha só, antes da gente contar a história do filme, a gente podia fazer uma rodadinha primeiro, curtinha, assim, do que nos interessa também, que é a sensação das pessoas de verem esse filme, a experiência do filme, que, que de tempos em tempos passa, né? Outro dia passou num cineclube lá na PUC, né? E, e a gente começa a falar do filme e a gente perde sei lá, a, o que o filme falou para as pessoas, né? Assim, tudo bem fazer uma rodada Ok, assim? claro. Claro. Quer Bom, começar, gente? eu posso começar. Eu acho, foi assim, foi uma coisa meio surpreendente, porque eu não sou uma pessoa que acompanha futebol, que entende de futebol, e eu confesso que eu fiquei um pouco assim, o que eu vou, né, achar de um filme sobre futebol? E na verdade eu entendi que ele é muito mais, ele não, é muito mais do que sobre futebol, pelo menos no meu entender, né? Ele
ele fala sobre a questão, né, assim, ele mostra, assim, talvez até a gente olhando com essa visão do passado, né, olhando hoje com visão do passado, mas a gente vê as mudanças que ocorreram, né, essa coisa que você estava falando do jogar bonito, do jogar feio, a questão coincidentemente, eu estou lendo um livro sobre a biografia do Garrincha, então muitas coisas foram evocadas, então, assim, eu acho que ele é um filme sobre futebol, mas para mim foi muito mais do que sobre futebol, foi sobre comportamento, sobre mídia, sobre a questão da produção de cinema, né, de que você tem que, né, não ter produção, na verdade, não ter o produtor para ir atrás. Então tem, acho que foram muitas coisas interessantes que me chamaram a atenção nesse sentido, né? Eu acho que é um filme muito mais que não é sobre futebol, mas é muito mais que sobre futebol. Glau, quer falar? Deixa eu pôr meu áudio. Bom, eu acho que é um filme meio saudoso, assim, que eu achei a sensação final, né? Não que seja a proposta do filme. E me dá uma sensação, assim, de uma agitação da própria equipe, de ser uma coisa, quase uma farra, sabe? De ir atrás do Tele. E tudo bem, depois vai sendo costurado, assim, com os eventos, no tempo e tal, mas é interessante esse paralelo entre eles fazendo, né, indo atrás e, e os fatos. Mas eu achei saudoso. Eu não sei se para os jovens é assim, né? Porque a gente viu, a gente acompanhou isso. Mesmo eu também não sou muito ligada a futebol, mas a gente acompanhou tudo isso, né? Os jogadores, sei lá, os depoimentos do Tele, as coisas que aconteceram. Então vem uma nostalgia assim para mim. E é um filme que eu acho que que documenta mesmo, né? Ele acaba sendo um objeto documentário, né? Documental assim, e que discute sobre isso do ponto de vista deles, né? Do que eles conseguiram, eles, os autores, conseguiram juntar. E por isso que eu ia perguntar, né, como é que foi essa construção aí, porque deve ter sido bem complexa, né? Nada linear, as decisões e o final, né, do filme. Mas é bem legal, bem legal. Porque vocês tiveram que fazer do limão uma limonada, né? Não, não conseguimos o Tele, né? Então, quer dizer, a solução veio depois, né? Não, né? Tudo, coisa, acho que isso foi interessante. Cris, quer Qual falar? era o título original? Eu achei super interessante, ainda mais se a gente pensa, né, que é começo de carreira, então você tem aquele sonho e uma câmera na mão, né? Então foi uma coisa bem espontânea, assim, eu acho que capturou muito essa coisa até do desenvolvimento, né, do estudante, do jovem ao profissional, ao adulto, né? Eu acho assim que tem essa coisa muito do coração jovem, do coração que a gente pode, sem poder ou sem pensar em fazer uma listinha, será que podemos? Temos orçamento, entendeu? Achei muito interessante nesse aspecto dessa transição, né, de tudo pode, tudo eu posso, né, dessa coisa que a gente tem no coração quando é jovem, para depois a realidade, né? Eu achei muito interessante, o que mais me chamou a atenção no filme foi essa realidade, né, da cinematografia brasileira e da transição de quando você é estudante para profissional. Uhum. Mais alguém quer falar que está sem imagem aí? Sheila, Lucas ou Tiago? Se alguém quiser, levanta a mão. Então, além do que eu já falei, eu achei muito legal. Primeiro, o personagem, né? O Tele Santana, eu não tinha. A gente, claro, sabe quem ele é, tal, mas eu não acompanhava nessa época tanto o futebol. Então, ele é um personagem e tanto, né? Realmente é um personagem que rendeu muita história, então, e ficou muito legal essa parte
da tentativa da entrevista com as imagens. E vocês conseguiram imagens bem bacanas, né, das entrevistas com Marília Gabriela, Jô e os outros personagens. Então, eu acho que isso foi bem legal. Para mim, por exemplo, sou São Paulina, mas essa época eu não acompanhava o futebol. Então, para mim foi muito, assim, uma descoberta até da importância dele, que nessa época eu não ligava. Claro, assim, Tele foi técnico de São Paulo e da seleção, daquela seleção maravilhosa que não ganhou, né? Mas era mais ou menos isso só. Então, para mim, como São Paulina, foi muito legal descobrir toda essa história dele e essa figura, né? Que ele era uma figura e tanto. Essa foi assim, minhas impressões. É É uma, sempre bom. desculpe. Ó, Não, duas coisas que me chamaram a atenção, né? O Thales falou assim: não, a gente vai para Minas Gerais depois do ano novo e a gente vira e fala com ele. Eu achei isso muito legal, né? Quer dizer, um pouco na linha do que a Cris falou, né? Desse ímpeto, dessa coisa assim. E uma outra coisa que assim, como a gente, quando muda, né? Que aí foi uma coisa que me deu um baque, foi uma fala já bem no final, a fala, né, do Tele, que assim, uma coisa impensável hoje em dia, né? Que futebol não tem espaço para drogas nem para homossexuais. Eu falei, né? Então, assim. Eu não conhecia Aquilo é essa meio fala dele. chocante, né? Foi muito chocante para mim, foi muito chocante para mim. Porque sempre, assim, embora não acompanhe futebol, e sendo palmeirense, o, É, eu me lembro, né? Porque essa época do Telê no São Paulo foi assim, aumentou pra caramba a torcida as crianças todas viraram São Paulinas, porque foi uma época de ouro realmente, né? Do São Paulo. E eu tinha essa lembrança de que ele sempre foi um cara muito correto e tal, não sei o quê, muito sério e tal. E essa fala, assim, de repente, pra mim foi uma porrada, assim. Quer dizer, vendo com os olhos de hoje, né? E hoje, É. outros tempos. E da parte da produção do filme, né, é muito legal mesmo aquilo que a Cris disse. A gente vê dois jovens com muitas ilusões indo fazer o filme e sem a questão da produção, né, de chegando na cara dura no portão para tentar a entrevista, coisa que hoje também é impensável. Sem celular. E fazendo entrevista num orelhão quebrado, quer dizer, tentando. A coisa do orelhão é muito bacana, né? Assim, como mudou tanta coisa, né? É uma bem. vez uma pessoa falou que o gênero do documentário, desse documentário, é que era um documentário de época, porque esses objetos, os carros, tudo é muito ressaltado no filme, né? Então, e é um tempo já antigo, né? Parece que não passou muito tempo, mas o mundo mudou muito de lá para cá, né? As Então, entrevistas, né, com o microfone, o fio é, enrolado na mão, assim. embora, Por isso que eu falei que pinta, né? Porque ele se autodocumenta, né? Também. é, embora tinha, tinha um desejo de também de assumir na época não se usava a expressão, uma low technology, né? Que era uma coisa assim, a gente não tinha os meios, mas podemos fazer do nosso jeito, né? É uma expressão que se usava muito naquela época, era padrão broadcast. Então, se você tinha que fazer um filme com padrão broadcast, senão ele não ia ser exibido. E para a gente que tinha acabado de se formar e que tudo era muito caro, muito inacessível, ainda mais no plano Collor, quando morreu o cinema, então para nós a história de padrão broadcast era uma papagaiada, era uma coisa que, pô, a gente não vai submeter a isso, a gente vai fazer o filme do nosso jeito. E E, fizeram. Pois é. é,
E por isso, né, foi a primeira questão que a Regina falou, porque falar do Tele e coisa e tal, a gente sempre gostava de futebol, sempre eu era São Paulino, quer dizer, sou São Paulino, Thales é gremista, e a gente sempre discutia futebol, sempre assistia futebol, mas ao mesmo tempo também a gente gostava de política, a gente gostava de música, a gente gostava de cinema, a gente gostava de várias coisas. E, de um certo modo, a gente achava que naquele momento o futebol, falar do futebol era a melhor maneira de falar do Brasil, porque aquela coisa era um momento realmente de um grande conflito entre o futebol arte de uma época de ouro do Brasil que estava se encerrando e um futebol pragmático de resultados. Tinha muito esse impasse, esse conflito. E isso, coincidentemente ou não, era bem na época em que se começa a discutir, a se usar a expressão neoliberalismo, né? Então, é bem o momento de uma transição política, econômica, cultural, futebolística no Brasil. E daí a gente achava que falar de futebol, de um certo modo, a gente ia estar tocando em várias coisas. E falar do Tele era interessante, porque o Tele, de um certo modo, ele representava um pouco o fim de uma era e o Parreira o início de uma outra, né? Então, e era uma época em que os técnicos passavam a ser as estrelas, mais do que os jogadores. Então, por isso que a gente escolheu o Tele. E o futebol também era uma coisa assim, para onde a gente uma coisa assim, vamos sair com a câmera na rua, porque aqui no Brasil, para onde a câmera olha, tem, tem uma bola, ou tem alguém falando de futebol, ou tem alguém ouvindo radinho de pilha, ou tem um jornal, uma manchete. Para onde a câmera olhar, vai ter futebol. Isso está lá. E esse aspecto, a nossa posição assim muito clara política a favor do futebol arte, da seleção de 82, do universo romântico, criativo, belo, em que ganhar não é tão importante, mas é importante jogar bem, Exato. sempre jogar bem, né? Ganhar é fundamental, ser campeão do mundo é uma maravilha, mas ser campeão do mundo, como aconteceu em 94, com uma final de 0-0 nos pênaltis, é, isso não nos parecia exatamente futebol, né? O que estava acontecendo ali, né? Então, uma espécie de eficácia que para a gente tinha a ver com o cinema também, uma espécie de eficácia sem espírito, uma espécie de eficácia sem poesia, uma espécie de não correr risco, uma espécie de não ter a força da imaginação, a força do desejo. Então, fazer o filme assim, também numa perspectiva do it yourself, né? Que era uma coisa punk e que o filme também tem, junto com essa coisa, né? Também tinha a ver com recuperar para a gente potências do cinema brasileiro que estavam sendo descartadas e que foram descartadas muito rapidamente, né? As potências mais interessantes do cinema mais radical que foi feito no Brasil, né? O cinema marginal, né? Então o filme era marginal, mas era um cinema marginal numa época que não fazia mais, não tinha mais lugar para um cinema marginal. Então, então são esses estudantes marginais, né, que estão nessa fronteira entre a juventude e a vida adulta, é, e que estão meio que se divertindo, meio imaginando o mundo e imaginando que podem fazer um filme com toda a liberdade possível, né? Então tem isso também, né? O filme ele alinha o seu objeto assim, o seu objeto mítico, o seu objeto do desejo, que é o futebol
mais, mais espetacular, mas ele também alinha com uma coisa de uma radicalidade que que existe possibilidades de cinema que não são exploradas e que, sim, quando a gente assina um contrato no banco de US$ 1 milhão, a gente também está assinando um contrato com 1 milhão de formas pré-estabelecidas. A gente gosta muito desse filme porque as formas que ele produz, tanto narrativas quanto as imagens, né, não são nada, não são, não, elas têm uma originalidade, né? Tem uma, né? Até para fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo, grande amigo do Rubens, né? Jean-Claude, né? Professor, né? Da ECA e grande crítico, grande amigo do Rubens, com quem eu tinha muitas querelas pessoais, assim, muitas discussões, né? Mas o Jean-Claude, quando viu esse filme, ele dizia o seguinte, ele disse o seguinte, numa exibição que teve, passou e várias pessoas comentaram o filme, numa coisa que teve lá na Maria Antônia sobre esse filme, né? Uma mostra assim que teve uma discussão. E o Jean-Claude ele diz assim, ele falou assim, eu não gosto de futebol. O Jean-Claude o jeito dele, né? Não gosto de futebol. Não é que ele não entende e tal, ele não gosta, não gosta de futebol. Mas eu gosto muito desse filme. Por que será? Então, aí eu acho que o Jean-Claude estava chamando atenção, né? Para que é um objeto filme interessante, né? E das muitas dimensões que tem ali, né? É um objeto filme interessante. Uhum. É um bom filme, é um bom cinema, né? Mesmo feito sem nenhum produtor, né? Enfim, que são as brincadeiras que o filme tem, né? Tudo isso faz parte da ficção do filme, né? Agora, a Regina, uma das primeiras perguntas que ela fez foi falar um pouco sobre o processo, né? Porque a gente filmou em 93, 94 e levou muito tempo para editar, né? Assim, são várias razões que o filme demorou muito tempo para ficar pronto. Uma das razões é de ordem pessoal mesmo, porque era um filme, como não tinha orçamento, não tinha verba, a gente tinha que ganhar dinheiro, tinha que pagar os boletos, né? Então, eu e o Thales, cada um tinha seus trabalhos, suas vidas pessoais, e a gente fazia esse filme de fim de semana. A gente tinha uma ilha VHS de corte seco que a gente pegava, e era muito material, porque não só o material que a gente gravou, como o material que a gente gravou do VHS, né? Da televisão. Muito material que a gente gravou da televisão, quando tinha isso de você gravar, né? Tinha a VHS Ah, gravando. você gravou. Não é que vocês Da conseguiram TV, imagem. Você gravou direto da TV. Sim, sim, é tudo pirata. A gente gravou direto da TV. Então, a gente tinha muito material e não era um material fácil de ser montado, né? Porque não tinha uma ordem lógica, tinha que pensar, tal. Então, isso levou muito tempo, levou uns 2 anos, mais ou menos. E daí, quando a gente passou um primeiro corte, que era um corte meio longo, tinha umas 2h20, 2h30, quando a gente passou um primeiro corte para um grupo de pessoas, foi uma reação um pouco. E era um grupo de pessoas de cinema, intelectuais, arquitetos, gente que. Mas, assim, a crueza das imagens, a crueza da montagem, né? De certo modo, a agressividade da montagem, crueza das imagens, chocou muita gente. Né? Então, essa coisa do padrão broadcast não era só da indústria, estava internalizado na mente das pessoas também.
E a gente não, não, a gente ouvia muito, tá, é muito amador. Essa palavra a gente ouvia muito, tá muito amador, tá, coisa e tal, e tal, e tal. E daí, enfim, daí foi o tempo passando, a gente foi afinando o corte e tal, daí veio o digital. Daí a gente digitalizou tudo e daí remontamos, né, mas com as imagens digitalizadas. As imagens continuavam cruas, mas o digitalizando tudo deu uma certa uniformidade, assim, não parece tão assim. Mesmo assim, as imagens, a montagem está mais ou menos muito parecido com o que foi aquela primeira. E daí a gente estreou o filme em 2010. Teve umas exibições antes, o filme, mas cada vez que tinha novas exibições, o filme ele era mais bem aceito, porque já tinha a tecnologia digital, que as pessoas faziam filmes mais simples não do ponto de vista da complexidade narrativa, mais simples do ponto de vista da estrutura da imagem, da estrutura de produção. E daí o filme foi selecionado para o Festival Tiradentes, que é o principal festival de cinema independente do país. E ele passou lá com os filmes feitos por uma garotada, filmes que tiveram até repercussão, e passou como se tivesse feito, quer dizer, isso foi em 2010. As imagens que a gente gravou foi em 93, 94. 94. E passou como se tivesse sido feito ontem. Ninguém comentou o filme está amador, o filme é isso, o filme é aquilo. O que significa que esse tempo que o filme levou para ficar pronto não foi só o tempo da vida, foi o tempo também para ele ser aceito da forma como ele é. Que legal. Muito interessante isso, né? Quer dizer, Uma visão interessante. Mas é verdade nisso, né? É. Que E bacana. essa compilação de materiais que foram gravados, pirateados, como vocês trabalham isso depois, agora, com o filme adulto? Que vocês têm alguma. Pediram autorização depois, ou pediram, ou tem a coisa do copyright, ou tem alguma exceção porque é só não sei quantos por cento da imagem original. Teve algum tratamento depois nessa questão para não cens- ter uma como fala, censura no filme, assim, de passar algum problema de passar o filme? De Por direitos exemplo, autorais, né? É, direitos autorais, é. o Clube Ágora pode cair por causa disso. Vamos ser processados. Então, isso é muito interessante, porque, no fundo, isso não tem a ver só com esse filme, tem a ver com os outros filmes que a gente faz, né? E tem a ver com o meu trabalho de psicanalista, né? Que tem um trabalho de clínica pública, a Clínica Aberta de Psicanálise na Casa do Povo, que também é fundamentalmente um desenvolvimento e um pensamento da psicanálise. A gente elaborou o grupo analista, o grupo de psicanalistas que se reveza atendendo pessoas que vêm quantas vezes quiserem, mas fundamentalmente é para pensar formas de existir, trabalhar, produzir que não envolvem dinheiro. E isso também é uma radicalidade, né? E, e eu e o Rubens, no nosso coletivo, né, dos nossos filmes, que é o Reval de Absaber, né, que nessa época não tinha ainda. Hoje a gente chama Reval de Absaber, que é esse coletivo. Esse coletivo já teve alguns manifestos que a gente escreveu, né, do que a gente chama Cinema Zero B, né, que é cinema zero budget. Né? E esse filme, quando ele foi feito, assim, ele tinha esse espírito, vamos fazer o que a gente quer fazer,
vamos fazer como a gente pode, né? Mas ele gerou essa ideia. A gente pode continuar exercitando esse método e essa forma de estar no cinema, né? E hoje em dia é, o cinema, como é que é? O manifesto hoje do cinema 0B tem 3 linhas, né? Não fazer um filme separado da vida, Sim. das nossas vidas, não ter que parar ou, ou voltar à vida inteiramente, mas um filme junto à vida, né? Fazer um filme com as coisas que estão nas nossas mãos, né? E nunca pedir um empréstimo num banco. Né? São os três linhas do cinema zero budget, né? Que aí são os outros filmes que, quem sabe mais para frente a gente discute É, aqui. Mas no fundo, veja bem, é isso. Porque esses filmes são cercados pela lógica da mercadoria, pela lógica da propriedade, pela lógica do espetáculo, né? Então, assim, eles não podem passar. Essa pirataria toda não pode passar. Pode passar aqui, pode passar em cineclubes e tal. Mas se não fosse essa pirataria toda, esses filmes não existiriam. Sim. é, Então, tem uma então coisa. a pirataria aí é produtiva. Então, É a realidade de potências que o controle da propriedade, da forma mercadoria, impede que existam. Impede que É, existam. é Potências bem, que podem existir. Né? é bem uma tese mesmo, é bem essa parte acadêmica, né? Que você tem essa coisa da pesquisa, Muito interessante. O Agorecas, a gente entende muito vocês, a proposta, porque nós também somos zero B também, então... é, a gente sempre curtiu muito o sampler, né? A gente sempre curtiu muito o rap e a ideia, né, de você fazer música a partir de trechos de outras músicas. Isso Sampler, é, Remix. é, sampler, remix, ou ready-made, ou é também jazz, improviso. improviso. Todas Agora, coisas ligadas a artes plásticas, música, né? sim, agora tem uma coisa que também é importante. A gente falou com um amigo nosso, mais amigo meu, que é o Zé Mauro, que ele também é um acadêmico, ele é um advogado, e a dissertação ou a tese, agora não me lembro dele, foi o Di, do Glauber Rocha, né? O Di é um curta que o Glauber Rocha fez, todo com imagens filmadas no velório do Di Cavalcanti, e o filme foi proibido, foi embargado pela família. Então ele fez ele estudou, né, quais eram as possibilidades legais do filme ser exibido. E daí ele chegou para mim, né, para mim, para o Thales, e falou: olha, você pode exibir o filme de vocês. Ele assistiu o filme e ele falou: você pode exibir onde você quiser, do jeito que você quiser, contanto que não tenha ganho financeiro. Você não pode lucrar financeiramente com o filme, mas o direito de autor é inalienável. Você pode, contanto, claro, que você não incite o crime, coisa e tal, daí entra naquelas discussões bolsonaristas. Mas você pode exibir o teu filme da forma que for, onde for, contanto que não tenha cobrança de ingresso, contanto que você não lucre a partir dele. Se você lucrar a partir dele, tem que ter direitos autorais envolvidos. E uma coisa muito elegante que eu achei de vocês, apesar de não ter essa coisa do direito autorais, da citação, eu sou bibliotecária, né? Então eu fui direto assim, na fonte, mas eu achei muito elegante de uma maneira muito, muito
informativa, que vocês deixaram o finalzinho de cada programa para ter o trademark ou ter a assinatura daquele programa, né? Boa noite, ou o Juarez falando, só aqui na Band mesmo, Paraná, entendeu? Quer dizer, vocês, assim, muito elegantemente deram o crédito onde o crédito deveria ser dado. Eu achei muito interessante essa saída. É. Porque isso faz parte do mundo do futebol também. Esses programas esportivos, essas vinhetas, esse chamar. Muita gente achava que o filme terminava naquela hora que sobe os créditos É, do, Aham. do Globo Esporte. É. aí vem um boa tarde, né? Foi muito, assim, muito inteligente, muito inteligente. Outra Mas coisa que a gente fez questão também é de, nos créditos finais, colocar tudo. tudo. Estádio de Saia. Eu vi. Todas as menções, né? Todas as É. Para menções. todos os jogadores, né? Como se fosse um pouco um filme enciclopédico, né? Uhum. Sim. Mas Agora, uma a. pergunta, só com essa relação. Vocês falaram que o filme foi para o Festival de Tiradentes e tal, não sei o quê. Aí, falando um pouco dessa coisa de direitos autorais. Quando vocês. Um filme vai para um festival, você não tem que apresentar essas coisas. Não? Tá. Mas uma coisa também é que são trechos Passou normalmente também no Festival do jornalísticos. Rio, também passou no Festival do Rio, né? No Festival do Festival Rio. do Rio. O Festival do Rio foi uma maravilha, porque foi num cinema lá na, Odeon. na Cinelândia, o Odeon, um cinema antigo, e o que que nós tínhamos lá? É, uma série de torcedores do Fluminense que eram fãs do Tele, velhinhos, Ah, que desde bonitinho. que viram o Tele jogar, foram encher o cinema, né? E depois vieram falar que o filme era incrível, que o Tele é isso, que o Tele é aquilo. Então, o filme é bom para quem ele tem que ser. Mas o que eu ia falar é que as imagens, de todo jeito, elas são imagens jornalísticas, né? E hoje existe até uma condescendência dos próprios meios de comunicação, até com essa questão das redes sociais, né? Com os trechos jornalísticos. A própria Rede Globo, você consegue baixar as matérias, as reportagens. Você não consegue baixar uma série, uma minissérie, uma novela, mas os programas jornalísticos, eles até gostam que se divulgue, né? Você está divulgando aquilo e é informação, né? Claro que num filme, normalmente tem toda essa parte de documentário e de entrar. Mas o que esse filme mostra é uma coisa, uma pesquisa histórica incrível, né? Porque a gente vendo em retrospectiva todas essas entrevistas, os trechos com a Marília Gabriela, Jô Soares, Chico Anísio, então ficou uma coisa muito rica, né? Que não sei se quando vocês lançaram, talvez tivesse mais problema isso, né? Mas acho que hoje em dia não teria, Rubens, Sim, problema. sim, porque você tem que comprar, né? Mesmo. Na- sim, claro. Eu fiz agora um documentário de Jair Rodrigues, que tinha entrevistas dele, porque já ele estava morto, então eu usei também entrevistas de emissoras, e é tudo comprado. E não é barato, não é barato. É caro, é Não, bem mas caro. veja só, passado o tempo, eu pensava muito no fim do Bandido da Luz Vermelha. O fim do Bandido da Luz Vermelha tem um Jimi Hendrix lá, arrasando com tudo lá, o mundo está acabando, né? O mundo já estava acabando naquele tempo e nunca terminou de acabar, né? E tem esses caras que têm a habilidade de conseguir ver o mundo como ele é, né? O Bandido da Luz Vermelha. E tinha esse Jimi Hendrix lá. E outras músicas, outros fragmentos de música. Um Jimi Hendrix que nunca, se ele tivesse que pagar por aquilo, ele não teria. Aquilo.
não pagava, né? E na época tudo bem, parece que não tinha muitos rigores a esse respeito. O filme passou, o filme foi bem, é um filme que fez sucesso, o Bandido da Luz Vermelha, causou muita inveja ao pessoal do cinema novo, o fato do filme fazer sucesso. Mas o negócio é o seguinte: passado o tempo, passado 10, 15, 20 anos, ninguém mais cobra entrada para ver o Bandido da Luz Vermelha. O Bandido da Luz Uhum. Vermelha é um objeto de cinemateca, é um objeto de museu, é um objeto de pesquisa. Isso daí, essa coisa só existe na hora ali, né? No primeiro momento. Depois não é, os filmes não são mais isso, né? É, Infelizmente, a gente não pode colocar esse filme no MUBI para muitas pessoas verem, né? Mas assim mesmo, surpreendentemente, para nossa surpresa, de tempos em tempos o filme passa, de tempos em tempos as pessoas conversam, porque é isso, porque tem, né, sei lá, como é um filme bom, tem os amigos do filme, as pessoas que, não, que preservam essa obra, vamos dizer, né? A experiência desse filme. Se custa, não custa, isso daí não interessa muito. E ele tá legendado em inglês, ele participou de algum festival fora do Brasil? não, ele está legendado em inglês, porque a gente mandou para exibições fora, tal, mas não em festival. E pois é a única versão a digitalizada nesse momento é essa em inglês. Tem que um dia procurar o HD original dele, tal, lá com o montador que é o Gustavo, para ter uma versão limpa sem legenda. A legenda às vezes me incomoda porque ela está muito grande, além de tudo, né? Mas é o que temos para exibir. O filme ele é tão fora da casinha que também ele só existe com legenda em inglês. Até Chique. a Regininha tá telepatia, né? Ela perguntou esse negócio do exterior e eu ia perguntar também. Mas Mas assim, vocês tiveram uma experiência de projetar fora? Porque assim, uma coisa é o brasileiro assistir e falar de uma coisa que tá tão dentro da nossa história, né? E outra é um olhar de estrangeiro para ele. então, a De gente qualquer não. não, Desculpa. não teve? Não, não, a gente não exibiu fora. Por outro lado, há 2 anos atrás, veio aqui um professor alemão, Christoph Bode, que Crítico de literatura, que escreve sobre modernidade, romance, século XIX e tal. é um cara muito conceituado na Alemanha, né? Eu conheci ele num congresso que teve no Porto há uns anos atrás. A gente ficamos amigos, daí ele veio ao Brasil e nos encontramos algumas vezes. Daí eu e o Thales resolvemos passar, já que temos uma versão legendada, a gente resolveu passar para ele. Ele ficou maravilhado. Ele É, escreveu isso, né? Ele falou: o melhor filme de futebol que eu já vi na vida. E ele que é um cara legal. famoso, tal. Foi muito, 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 muito interessante. É, exatamente. Christopher, Christoph ele, Boll. ele gosta muito de futebol, tem isso. Quando a gente estava fazendo filme, a gente pensava assim: esse filme vai ser para duas pessoas. Pessoas que entendem muito de futebol e pessoas que não entendem nada sobre futebol. Mas, então, eu acho que isso tem legal mesmo, né? Porque Não, é assim, brincadeira, mas é isso, porque quem não entende nada vai começar a entender, né? Por que que o futebol é tão fascinante, como o futebol é forte para quem está, né, ligado a esse negócio. Agora, quem entende tem mil detalhes, mil historinhas, mil mitos, né, que o filme vai revisitando. E nesse sentido, quando você falou, Glaucia, que tem uma coisa saudosista, foi a Glaucia ou foi a Regina Foi, que falou? a Foi a Glaucia. Glaucia. Sim, ele é voltado para o passado, ele é ideal, né? É voltado.
futebol ideal, Ele e é anterior não ah, só dessa coisa do pragmatismo no futebol, como desse futebol que hoje é internacional, mundial, que o Brasil deixou de ser o centro né, deixou de ser o centro, é, inclusive técnico do futebol mesmo. Agora, definitivamente, a gente acabou de ver essa Copa do Mundo de Clubes aí. Realmente, o centro técnico está nos grandes times e seleções, que são seleções são legiões Empresas. estrangeiras, né? Né? Uhum. É. São seleções estrangeiras, legiões estrangeiras de grandes jogadores, né? E é uma outra escala, tudo é bilhão, bilhão, bilhão. Eu já nem sei se eu me interesso muito por esse futebol, porque é um negócio de tal ordem, de tal ordem, uma coisa quase Elon Musk, assim, sabe? Um É negócio escandalosa, né? uhum, escandaloso. Escandaloso. escala, E, né? e aí é outra coisa também. Outra coisa. O nosso filme é todo voltado para quando o Garrincha driblou o Pelé em 1956. Uhum. Enfim. É. E uma curiosidade que é filmado em São Paulo, né? E tem umas cenas lá no Rio, né? Que mostram o futevôlei, essas cenas do Rio foi mais para mostrar assim a questão da popularidade do futebol mesmo. Foi. O Brasil estava disputando uma eliminatória da Copa de 94 e ia ter o jogo Brasil e Uruguai, que era Ah, o aquele jogo que é mostrado lá. É. Hum. Porque eles e compraram o ingresso lá, negociaram o ingresso com, O cambista. com o cambista. É, tudo não. Exatamente. E o Brasil, se perdesse o jogo, ia pela primeira vez na história ficar fora de uma Copa. Então tinha todo na época uma certa tensão por causa do Maracanazo de 1950, né? Justamente contra o Uruguai. É. Brasil-Uruguai. É. É. Então a Itália a gente decidiu, não, vamos para o Rio, vamos gravar, além de ser legal gravar o Rio, futebol no Rio, vamos tentar gravar esse jogo. No fundo, a gente estava torcendo para o Brasil perder. O No filme filme, era bom. no O filme, filme era bom. claro que a gente vibrou, que o Brasil ganhou, comemoramos gols, mas para o filme era interessante o Brasil perder, porque ia ser uma crise muito grande, ia mostrar que aquele futebol de resultados não dava tão resultados assim. É. Então, Mas era. na Então, última hora, o Parreira convocou o Romário, que ele tinha exato. uhum. cortado por esses moralistas, que nem o Tele cortou o Renato Gaúcho e perdeu uma Copa porque cortou o Renato Gaúcho, que é verdade aquela frase do Renato Gaúcho, É. porque a Copa de 86, o Zico estava com o joelho estourado, entrou no terceiro jogo, perdeu o pênalti e tal. O Sócrates estava envelhecido, né? Era difícil esses caras segurarem uma onda forte ali. O Brasil estava com um ataque que era o Careca, né? E quem mais, Rubens? Era o Careca, Careca Miller. Careca e o Miller, exatamente. É, Só que acontece que o Renato Gaúcho, naquele momento, estava jogando muito futebol. Muito. Ele era campeão por onde ele passava. E ele era um demônio, ele era O Miller agressivo. era, Miller era ainda muito inexperiente, estava começando. É. Quem estava jogando muito era o Careca. Então, se fosse Careca e Renato Gaúcho, era um ataque infernal. Ataque muito forte. Mesmo que, sabe, ter o Miller no banco, ou mesmo o Renato Gaúcho no banco, mudava o patamar do time. E o Tele cortou o Renato, né? Por moralismo, porque o Renato saiu à noite e voltou tarde, né? E o Parreira tinha cortado o Romário em 94, né? Nessa eliminatória que a gente foi, tinha cortado o Romário
porque o Romário, porque eles convocaram, era Parreira e Zagallo, né? Convocaram o Romário. O Romário veio da Holanda para um jogo no Rio Grande do Sul, Brasil e Alemanha no Rio Grande do Sul, se não me engano, e eles deixaram o Romário no banco. Botaram o Romário faltando 5 minutos para acabar o jogo. E o Brasil, não sei se empatou, perdeu, não sei bem. Eu sei que o Romário não jogou. E o Romário falou: se é para não me botar para jogar, não me convoca. Me chama da Holanda para eu vir aqui, para eu ficar no banco. Ele estava certo. Não se faz isso. Não se faz isso. Pois os caras cortaram ele, e aí a seleção começou a perder para Bolívia, perdeu não sei o quê. Começou a naufragar, e estava nessa situação que o Rubens falou. Se perdesse o jogo, o último jogo para o Uruguai no Maracanã, estava fora da Copa. Daí o que os caras fizeram? Romário. Convocaram o Romário. É. E o que o Romário fez? 2 gols. E o Brasil foi para a Copa e o Romário ganhou a Copa. Né? E como né, para relembrar, voltou na janelinha do avião. Voltou na cabine do motorista, né? Enfim. Agora, falando em pragmatismo, né? Ninguém mais pragmático nessa história toda do que o dono do salão de barbearia, né? Porque ele prefere não declinar o time dele, porque senão ele perde o cliente. Então, quer dizer, mirem-se no pragmatismo do dono do salão. Serviço de salão, como ele Serviço fala. salão. Serviço de salão. O Thales também bem estratégia aí, né, Thales? Está de verde por baixo e de preto e branco por cima, né, Thales? Vai pro Mas jogo olha preparado. só, essa coisa nos interessava muito, que o futebol ele é uma fonte de narrativas. Isso que acabei de contar aqui a história. Parece, como é que lembra? Como é que vai esquecer uma coisa dessa? Que o Brasil estava para perder, que os caras tinham cortado o Romário, que convoca na última hora. Futebol é uma crônica mítica permanente que, que tem a ver com aquela coisa do narrador do Walter Benjamin, né? Que tem a ver com experiência, né? Eu tenho uma imagem do Maracanaço de 50. A principal imagem que eu tenho foi a história que o meu avô me contou sobre o Sim, Maracanã. porque você não tinha nascido quando aquilo aconteceu. E o que o meu avô falou? Que o Uruguai ganhou aquele jogo por causa de um jogador chamado Obdúlio Varela. Foi o Obdúlio Varela que ganhou o jogo do Brasil. Então, o futebol tem essas coisas, né? O Bod, né? O Christoph Bod, que viu o filme, escreveu um pequeno comentário sobre o filme. A gente falando de futebol, né? Os malucos do futebol, e falando da Alemanha, né? Que é uma coisa interessante, a seleção da Alemanha, é um mito também e tal. E aí o Rubens, sei lá, falando, puxa vida, o Beckenbauer jogando de O braço braço quebrado. quebrado em 66 na Inglaterra, né? E aí o Christoph Bott falou, a questão é o seguinte, o Beckenbauer de braço quebrado é melhor do que todo mundo com os 2 braços livres. Esse é o ponto. Ele estava jogando porque de braço quebrado ele é melhor. Enfim, então é essas coisas, né? A gente queria pegar essas coisas, né? Esse imaginário permanente, aquele momento do velhinho que foi, vocês querem que eu conte como é que o Juventus foi no campeonato mundial? Aí ele se corrige no campeonato paulista. Como é que, como é que foi roubado no jogo contra o Palmeiras, né? O Corinthians. Muito comum, quando o filme passa, as pessoas que estão assistindo conversarem durante o filme. Uhum.
né? Porque é isso, uma coisa do futebol suscita uma memória, e para a gente está tudo certo. Acho que esse é um filme falado mesmo, é para as pessoas conversarem, e que nem o jogo de futebol. O jogo de futebol ninguém assiste em silêncio, todo Não, mundo assiste conversando. E é muito louco essa questão do tempo. Você está falando de agora, de repente está falando da Copa de 86, aí está falando da Copa de 50. É uma viagem interminável no tempo, né? O futebol suscita isso. E é uma um bate-bola curiosidade, mesmo. É um é, bate-bola mesmo, né? e a curiosidade é que nunca ninguém está certo, né? Porque é aquilo que o Tele fala, se eu não colocasse o Zico, iam me crucificar. Porque eu coloquei, me crucificam. Quer dizer, é sempre esse dilema, né? É o futebol bonito ou o futebol pragmático? Eu quero ser campeão moral ou eu quero carregar a taça de verdade? Porque Entendeu? se ele passe o time para se defender contra a Itália e perdesse, porque podia perder, daí eu falar, porra, o time jogou no ataque a Copa inteira, foi se defender nesse jogo, Ficou perdeu. na retranca. É. Isso porque o acaso joga muito no futebol. O futebol tem essa coisa maravilhosa também, né? A gente torce imaginando que as coisas têm uma certa ordem, né? Que tem certas Que razões no tem universo, lógica, né? Uma tem certa. lógica, que É, a seleção de 82, o craque e tal, de repente tem uma fissura do acaso, do nada, que muda tudo. E o É time porque que era o melhor, não tem conversa, todo mundo sabe que era o melhor. Estava jogando maravilhosamente, o Zico estava no auge, o Sócrates no auge, o Falcão no auge, e o time perdeu. E não tem explicação. Então, mas é um Perdeu. esporte. O futebol é o único esporte onde nem sempre o melhor vence, porque é um esporte de baixa contagem, né? O basquete, como é alta contagem, quem está jogando melhor, os pontos expressam essa superioridade. Idem o vôlei, idem o handball, todos os esportes. Agora, o futebol não. Futebol é um ponto, dois pontos no jogo inteiro. É. Então A é eu isso. acho que tem A inteiro, Sheila né? mencionou, a Sheila mencionou o Museu do Futebol. Eu achava interessante até passar lá, talvez conversar com Passando, a. Ah, passaram? Que mas legal. já faz o tempo. A gente já passou lá uma vez na Copa de 2014. Ah, que legal. Parabéns. Que legal. aí uma outra coisa, pensando, né? Você falou que por uma questão moralista, o Tele cortou o Renato Gaúcho. E num outro momento ele elogia que o futebol da época dele era técnico e tal, não sei o quê. O que é uma mentira, porque que coisa mais assim, sem disciplina do que um Garrincha, Sim. entendeu? Que saía para andar e todo mundo botava panos quentes na coisa. Então, quer dizer, é meio estranho isso, né? Não, o Tele É. não gostava do Renato, o Renato era arrogante, É, a coisa ali era pessoal, né? Era pessoal. É. Mas foi um erro, porque cortar um jogador importante no seu auge, um atacante, foi de fato um erro. E perdeu a Copa e faltou perna para o Brasil, que era exatamente o que o Renato tinha. Faltou fôlego para o Brasil. No final, né, o negócio foi para os pênaltis, né? O Brasil podia ter ganho na prorrogação, mas não tinha mais perna. uhum. Agora, essas coisas são muito relativas. Assim, eu vi outro dia, um tempo atrás, na Copa do Mundo aí, os caras estavam passando uns jogos inteiros, né? E eu vi o jogo do Brasil com a Suécia em 58, que eu nunca tinha visto o jogo inteiro, só tinha visto os gols, né? E, e assim, bom, muito mais espaço, muito mais liberdade,
O tempo e espaço dos corpos, do contato era muito maior ali. Mas a seleção brasileira dissolveu a Suécia de tal modo, mas de tal modo, no final do jogo, nos últimos 10, 15 minutos do jogo, a Suécia nem tocava na bola. E eu acho que é isso que o Tele fala de técnica. E aí, assim, não é que os brasileiros dominavam. Eles dominavam, mas dominavam com elegância, com graça, davam chaleira, davam chapéu. Era um negócio. Todo mundo era um pouco Garrincha. O Garrincha era meio o auge, assim. Mas Uhum, todo mundo tinha um refinamento no toque de bola, sabe? uhum. Então, eram, eram grandes craques mesmo. Eram times de craques, né? Didi, mesmo o Zagallo. Não, Sim, Zagallo, e eu Muito vi, bem. era muito. Zagallo era um craque, cracaço. É, Zagallo, bom, Pelé, Sim, jovem, Tem uma muito. história, vocês têm que me ajudar aqui, porque talvez vocês saibam, quando você falou do jogo da Suécia, que chamaram, né, lá antes do jogo e estavam passando a estratégia de uma jogada tal, e falaram assim: então você joga para esse, você joga para aquele, tarará. Aí o Garrincha falou assim: mas o outro time também está sabendo, o outro time também saiu, quer dizer, como se não tivesse contado. Mas o que o Thales falou, eu acho que foi o mesmo jogo, porque eles nem conseguiam entrar na essa, rodinha. É. essa história é famosa, a expressão que ele usou é, mas vocês já avisaram os russos? Uhum, Foram os isso, russos, foram os tá. russos, isso. É. Tá. Teoricamente, foi contra a Rússia, que dizia que era o grande time científico Vocês da época. combinaram com eles? Combinaram com os russos, né? É, é. É, Até eu hoje, lembro, eu sempre muito lembro usado. dessa história, quando a gente tá pensando, fazendo, não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Combinaram com o adversário? A Pois gente, é. assim, é que a nossa amiga Marcinha, porque é, assim, fanática por futebol, tinha que estar aqui, porque ela teria muitas perguntas e muitas histórias para contar, mas Tem uma devíamos ter história cobrado a presença da Marcinha aqui. Tem uma história bonita de 58 também, que quando foi jogar a final com a Suécia camisa amarela, né? E o Brasil de camisa amarela também. E, e aí não tinha uma segunda camisa, né? E aí o Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, saiu lá e comprou as camisas azuis, né? E Isso. aquilo deu as camisas azuis escuras, né? E aquilo deu um bode no time que não ia jogar as superstições, tá? Que não ia jogar com a camisa que estava ganhando, e tal. Pá. Aí o Paulo Machado de Carvalho falou assim: não, mas agora que nós vamos ganhar? Isso era a premonição que estava faltando para a gente ganhar, O porque nós azul de Nossa Senhora. vamos jogar com o manto de Nossa Senhora Aparecida. É o manto de Nossa Senhora Aparecida. Mas o visitante não sempre que não joga com o uniforme, o primeiro uniforme quem tá na casa joga com o segundo, não é assim no Não, futebol? é exatamente o Ah, contrário. é o contrário, tá. Quem está em casa joga com o principal para ter a relação com a torcida, né? Tá, tá, E o visitante joga com reserva. tá. Pessoal, Aqui é deixa eu aula de falar uma futebol e coisa. tudo, é. Então, Bom, futebol e cinema, a conversa vai longe, né? Então, o Rubens está comentando comigo que tá cansado, amanhã tem que acordar muito cedo. Então, a gente, infelizmente, vai ter que cortar abruptamente a conversa do futebol. E queria agradecer muito vocês dois por terem topado. A gente está criando estamos ainda engatinhando aqui, né, no Cineclube, tentando passar as produções decanas, ainda criando audiência, é um processo demorado, né? Mas a gente vai chegar lá, então a gente agradece muito quem está colaborando com a gente para a gente criar esse hábito, né? E então agradecer vocês, espero poder contar com vocês em outras oportunidades, outros filmes.
Maravilha. Rubens também tem produções, né, com o Jean-Claude, que a gente gostaria de homenagear brevemente. Thales falou dele, né? Então, em função da perda, né, que tivemos dele esse mês, a gente está pensando em fazer algumas homenagens. Gostaríamos até de contar com o Rubens. Hoje também gostaria de citar A a Zita. Zita Carvalhosa, que também nos deu uma força, esteve aqui com a gente na inauguração, na sessão do Thomas Farkas. E é isso, tem muito trabalho para mostrar, né? Muitas obras ecanas e esperamos contar com vocês. E agradeço demais a presença de vocês. Não, eu também agradeço, sempre um prazer, sempre um prazer. E só para encerrar, falar que eu conversei com o Joel Yamagi e ele está vendo aí a questão dos curtas da ECA Ah, legal. Eu falei com ele nesse fim de semana também, que eu até também convidei ele para hoje. E em função daquele problema lá que eu tive com meu pai, eu demorei, né? Mas já retomei e fiquei de marcar com ele para a semana que vem, Então tá tá bom. bom? Então valeu, gente. Super Valeu, valeu. muito Obrigada, viu, Will? obrigada a Valeu. todos. Super Gente, valeu. muito Tchau. Obrigada, legal. Thales. Obrigado. Tchau. Tá. Boa noite. Tiago, Boa Sheila, noite. obrigada.